A paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos. Olá, minhas queridas irmãs. Meus queridos e minhas queridas em Cristo Jesus, Deus vos abençoe. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe também a sua família. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Como vocês estão aí? Estão todo mundo bem? Como sempre, eu creio que sim. Em Cristo nós estamos bem. Quero louvar a Deus pela sua vida, sua casa, sua família e agradecer a rica oportunidade que Deus nos concede. Amém? Mais um devocional maravilhoso da Palavra de Deus. E hoje, como alimentar o Espírito Santo. Eu vou resumir, porque é só um devocional. Mas uma hora eu vou fazer uma live sobre isso. Vou puxar um pouco mais, amém? Como alimentar o Espírito Santo de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus. Nós estamos ao vivo agora no Instagram, o canal do Pastor Francisco, e também no canal do Facebook, o canal da minha esposa, Missionária Áurea. Amém? E daqui a pouco nós estaremos no YouTube. Estarei editando o vídeo lá no YouTube. Há um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos conteúdos, nossos vídeos, mas ainda não são inscritos no nosso canal no YouTube. Eu quero pedir a sua inscrição, é de graça, não te custa nada. Deixa seu like também, isso faz com que o YouTube recomende os nossos vídeos. Compartilha, seja um canal de bênção também, da mesma maneira que eu estou sendo um canal de bênção na sua vida, seja na vida de alguém. Semeie, se você é a semente, busque uma terra fértil e semeia a palavra de Deus. Só tem frutos, só tem bênção, a Bíblia diz que só tem bênção. Clica no sininho da notificação, tem uma flechinha, clica na flechinha, vai abrir o texto, abre um texto ali. Se você sentir de Deus, lá tem tudo que você precisa, meus dados pessoais. Se você sentir de Deus, a Bíblia diz que cada um dê como propôs o seu coração, com alegria, não com tristeza. Se alegra com quem dá, cada um dá, se você sentir. Amém? Tem muitas coisas que nós precisamos colocar aqui. O nosso ministério também, obras sociais. Eu tenho cestas básicas para comprar agora para esse mês. Estarei precisando de mais ou menos umas 10 cestas básicas para um evento, para um trabalho. Tem pessoas que estão esperando na fila. O número é tão grande de pessoas que estão esperando uma cesta básica, eu tenho a agenda para poder ir doando. Olha como que é a situação. Se você sentir de Deus nos ajudar, nos ajude. Mais um devocional da Palavra de Deus. Como alimentar o Espírito Santo. Nós vamos dar uma varredura na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu quero usar bastante versículos aqui, né? Eu quero estar usando bastante coisas boas, né? Glória a Deus, né? Olha o que diz lá em Tiago capítulo de número 1, versículo 22 e 23. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto natural. Olha que interessante que Tiago está dizendo bem aqui. Olha, temos que ser ouvintes e ao mesmo tempo os praticantes da palavra de Deus. Querido, não tem crescimento espiritual, não tem alimentação em espírito, não tem avivamento, não tem cura, não tem libertação, não tem um caminho trilhado para a salvação se não tiver a palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus. Você pode orar, jejuar, ter conhecimento, mas se você não praticar na tua vida, o seu sacrifício é em vão. Tem que ter palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a lei de Deus. E Tiago deixa bem claro, não sejais apenas ouvinte, enganando a vós mesmo. Tem muitos se enganando a si mesmo, são mais ouvintes do que praticantes. Outros pregam também e não praticam o que pregam.
Mas a salvação é individual. Se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você não pode olhar para a esquerda e nem para a direita, nem para o que Pedro fala, nem para o que Paulo fala, nem para o que João está fazendo. Você tem que olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da sua fé. Se você quer crescer espiritualmente, olhe para Cristo, caminhe com Cristo. Ah, mas pastor, como é que eu posso? Mediante a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, a palavra. Aí ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Não tem desenvolvimento, não tem nova criatura. Se você pode até ler a palavra, mas se você não praticar, o que é praticar? É você trazer a palavra para você, é você viver a palavra. E é interessante, irmão, que a graça, ela é um favor imerecido. Concorda? A graça não te salva espontaneamente sem você ter a palavra de Deus. Irmão. Tem muita gente achando que está salvo pela graça e não precisa da palavra. É ignorância. É ignorância. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça. A graça simboliza o que aqui? Espírito Santo. Ele é a graça de Deus nas nossas vidas. E o conhecimento. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Qual que é o conhecimento aqui? A palavra de Deus. Então, ambos têm que andar de mãos juntas. Então, quando nós olhamos para o espelho, como o Tiago está dizendo, nós contemplamos o nosso rosto natural. É necessário. Você sabia que tem algo dentro de nós que precisa ser alimentado? Sabia disso? Como alimentar o espírito? Devocional de dia. Um devocional maravilhoso para a sua vida. Como alimentar o espírito? Como identificar algo dentro de mim que precisa ser alimentado? Nós vamos estar aprendendo hoje no devocional com o pastor Francisco. Você sabia que tem algo que não é nosso dentro de nós e nós alimentamos essas coisas? Sabia? Tem algo que está dentro de nós, não é nosso, e nós alimentamos essas coisas. E tem algo que é necessário nós alimentar e nós não estamos alimentando, simplesmente por alimentar outras coisas. É necessário. Se você quer crescer na graça, no conhecimento, você quer crescer no Espírito, a Bíblia diz que nós temos que ser santo em toda maneira de viver. Tem pessoas que conhecem a palavra, lê a palavra, mas não abandona a nudez. Não abandona a nudez. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não abandona a vaidade. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é vaidoso, é? Quem é o Espírito Santo para nós? Tem pessoas que conhecem a palavra e por não ser praticante, não sai de festa, eventos, às vezes usa até o termo, mas o evento ali era evangélico. Que é evangélico que nada? Era um evento que estava promovendo a glória para o homem, as vaidades. E você está fazendo o que ali? A lascívia. Enfim, quantos pecados ali. Porque toda adoração tem que ser em espírito e verdade. Um ambiente em que há uma adoração síncera, você sente a manifestação do Espírito e não contempla as obras da carne. E tem muita gente que conhece a palavra e não sai de festas, de balada, de eventos, supostamente que ganham o nome de eventos evangélicos, mas não são nada evangélicos, promove obras da carne, vaidades, corrupção de gênero, ideologias, crendices. Você concorda? São festas que não tem diferença do mundo. E o crente está lá. É o crente que diz assim: eu quero viver. Que vida é essa que você quer viver? Mata a tua carnalidade. É o crente carnal, né? O crente carnal, ele não é liberto. Não é liberto. Olha, eu quero repreender esses falsos mestres, principalmente essas pastoras aí que são falsas mestres,
dessas igrejas da nova aliança. Igrejas da nova aliança. Pense num ambiente corrompido. Esses dias eu encontrei uma mulher totalmente no pecado, totalmente no poço do lamaçal do pecado. Vive nas drogas, vive na prostituição, vive no alcoolismo, e ela chega para mim e disse bem assim: pastor, a pastora lá da Nova Aliança disse para mim que Deus quer me usar bastante, da maneira como eu estou. E como eu estou, eu falei, então não é Deus que está falando, minha irmã. Já cortei logo, não é Deus. Deus não vai usar ninguém no pecado. Para se concretizar algo da parte de Deus nas nossas vidas, a gente temos que fugir da aparência do mal. Não, pastor, aí ela disse assim, não, pastor, não é isso não. Deus quer me usar no meio dos drogados, no meio dos viciados, no meio das prostitutas. Eu falei, querido, minha querida, Deus pode até querer te usar, mas liberta para você libertar aos outros. Essas pastoras aí, dessas igrejas da Nova Aliança e outras igrejas aí, elas não têm base bíblicas. Elas promovem a lascívia, a contenda entre casais, elas promovem heresias, elas induzem as pessoas, elas querem abraçar ideologicamente as pessoas, está matando a espiritualidade das pessoas. Em vez de levar as pessoas para perto de Deus, está se afastando cada vez mais. E as pessoas estão indo, sendo enganadas e descendo num tapete escorregadio e macio direto para o inferno. Se não tiver arrependimento de pecado, Deus não vai usar ninguém. Deus não vai usar ninguém na promiscuidade. Deus não vai usar ninguém com coração sujo, coração duro. Deus não vai usar ninguém no lamaçal do pecado. Primeiramente porque Deus é santo. Deus não precisa usar ninguém preso ao pecado por negligência, que alguém não esteja fazendo a sua vontade. Porque muitos dizem que Deus está usando a pessoa, porque tem alguns que não tá servindo ao Senhor. Mentira do diabo. Deus tem as suas pessoas certas para ser instrumento de Deus aqui nessa terra. Deus tem pessoas que vivem na palavra. Deus tem pessoas obedientes à palavra. Essas igrejas aí da Nova Aliança, essas igrejas aí que promove, ali não tem base bíblica, não tem base bíblica. Eu falo como ministro de Deus, mediante a palavra de Deus. Querem viver, pregam o que não praticam. E Tiago está dizendo aqui, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Esse povo aí que ministra a palavra e não pratica a palavra, eles estão enganando a eles mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, a Bíblia diz que é semelhante ao homem que contempla num rosto o seu próprio espelho natural. Então essas pessoas não conseguem alimentar o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. E Deus disse, sejai-vos santo, porque eu sou santo. As misericórdias de Deus estão voltadas para aqueles que confessam os seus pecados e abandonam. Quem confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia. Mas aqueles que encobrem o conselho não prosperarão. É mandamento de Deus, irmãos. Você sabia que tem algo que não é nosso dentro de nós e nós estamos alimentando essas coisas? Escute, um casamento que está se desfazendo e você está assistindo. O casamento está se desfazendo, o casamento está se desfalecendo e você está assistindo. Por que você acha que você está assistindo? Talvez porque você está alimentando isso. E tem muitas pessoas que já se tornaram incrédulos, de tanto esperar em Deus.
Olha para Davi no Salmo 40, versículo 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés, irmão, firmou os meus pés sobre a rocha. Você tem alimentado algo contrário à natureza de Deus estabelecida em você, e essas igrejas aí têm servido banquetes para você se alimentar de algo contrário à natureza de Deus, de algo contrário que é estabelecido de Deus na sua vida, e você tem alimentado desses alimentos. Está cheio de crentes, irmão, cheio de crentes alimentando a carne, porque é dado o alimento por essas igrejas, por esses falsos mestres, falsos profetas. Se você passa o maior tempo da sua vida alimentando sua carne, ou as obras que a carne produz, para pensar. Para pensar, você tem passado o maior tempo da sua vida alimentando a sua carne, ou as obras que ela produz, porque a carne está cheia de obras. Olha aqui para mim, olha aqui, ó. A carne está cheia de obras, mas o Espírito Santo está cheio de frutos também do Espírito Santo, de acordo com Gálatas. Você sabia, irmãos, que muitos até têm um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas? Tem muitos que até têm um conhecimento profundo da Escritura Sagrada, mas ainda não amadureceram como é para amadurecer, ao ponto de não deixarem de lado o lado menino. São pequenos na fé, e a Bíblia diz: crescei-vos na graça e no conhecimento. Tem muitos que tem conhecimento profundo, mas não amadureceram ao ponto, porque ainda são crentes menino. O que mais tem aí, irmãos? Crente menino, que só vive de risadinha, batendo palma, tá com a vida destruída, tá com a vida assim, não busca as coisas de Deus. Porque se eu não tiver amadurecimento e crescimento, olha que Paulo vai dizer lá em Romanos, quer ver? Se eu não tiver amadurecimento, se eu não crescer, olha que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 17. Olha que Paulo, se não tiver amadurecimento, crescimento na palavra de Deus, a minha fé, irmão, é em vão. Olha que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou repetir, ó. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tiago está dizendo lá: não sejais apenas ouvinte, enganando você, mas praticante. Os dois versículos têm algo em comum, irmãos. É necessário. Agora, você não lê Bíblia, não ora com sabedoria, porque uma coisa é ler a Bíblia e praticá-la, se sujeitar à palavra, obedecer à palavra. Outra coisa é você orar e não ter entendimento de oração. Está cheio de cristão que ora, mas as orações dela são repetitivas. As orações delas são contrárias ao que Deus quer que elas orem. Não ora com entendimento, não ora com sabedoria. É necessário buscar a sabedoria, é necessário buscar o entendimento. Se você quer alimentar o seu espírito, não a sua carne, tem que aprender a orar com entendimento, orar com sabedoria. Você não tem tempo de devocional, e o seu espírito está raquítico por causa disso. Não tem tempo devocional, não ora com sabedoria, olha para o teu espírito, está raquítico. Ao contrário do que diz as palavras de Deus, Salmo 34,
Deus não resiste um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas Deus vos livra de todas. Deus te livra de todas. É necessário haver quebrantamento. É necessário ter oração com entendimento, oração com sabedoria. Olha para Salomão. Salomão sentou no trono e quando ele olhou o governo que estava diante das suas mãos, ele falou: Senhor, eu não sou igual ao meu pai Davi. Mal sei manusear uma espada. O governo que o Senhor me deu é muito sério. Me dê sabedoria para lidar com esse povo, para governar, meu Deus. E Deus se admirou com aquilo que Salomão estava entregando a ele na oração. Isso é oração com entendimento, isso é oração com sabedoria. Você precisa identificar quais são os focos da sua vida que não está deixando o teu Espírito Santo se alimentar. Você precisa identificar isso. É comum as pessoas só esperar em Deus. A Bíblia diz, se nessa vida nós somente esperarmos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pedro diz, nessa vida, se você só esperar em Cristo, você é o mais miserável de todos os homens. E qual é a tradução da palavra miserável? Desprovido da graça. Desprovido da graça. Você quer que o Espírito Santo vença a sua carne? Você só alimenta a velha natureza e quer que o Espírito Santo vença a carne. Você só alimenta a nova natureza, só alimenta a nova natureza e nada da nova natureza. Em Cristo tudo se faz novo. Paulo dizia, eu não vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. Porque eu viver em Cristo, eu posso viver do jeito que eu quero, da maneira como eu quero, fazer a obra do jeito que eu quero, se manifestar do jeito que eu quero, caminhar como eu quero, vestir como eu quero, fazer o que eu quero. Mas quando Cristo vive em mim, eu já não faço mais o que eu quero, porque eu não tenho domínio sobre o meu querer, e sim Cristo que guia meus passos. Você está vivendo angustiado, você está vivendo angustiada, porque vive em ambientes onde geram desconforto emocional. É tanta luta, é tanto constrangimento, é tantas guerras, é tanto fardo que você tem carregando, que o ambiente onde você está vivendo, talvez Deus está falando com alguém que está vivendo ambiente família, ambiente a dois. Aleluia. É tanto desconforto emocional, que você já não tem mais perspectiva de vida e não consegue fazer uma retrospectiva da sua vida para entender ou então visualizar quais são as áreas que precisa ser restaurada, restituída. E o que você tem que trazer para que Deus estabeleça na sua vida? O que você deve fazer? É necessário ter sabedoria, é necessário ter entendimento. É tanto conflito. O seu lado emocional já está abalado. Você sabia que a maioria das enfermidades que vem sobre nós é porque as nossas emoções estão abaladas? É porque ambientes que nós estamos vivendo, seja dois, seja família, seja no trabalho, estão desconfortáveis. E quando nós se materializamos naquilo que nós estamos vivendo, nós deixamos de usufruir das bênçãos e das graças de Deus e alimentamos mais aquilo que não era para ser alimentado. Disciplinas espirituais não tem fazer merecedores de nada, irmãos. Disciplinas espirituais não nos levam a entender que somos merecedores de alguma coisa. Eu vou repetir. Disciplinas espirituais não nos levam a entender que somos merecedores de alguma coisa. Mas a graça que Deus manifestou provou que a gente não merece nada. Romanos diz que antes estávamos excluídos, destituídos da graça de Deus.
Eu vou repetir, irmãos, disciplinas espirituais não nos levam a entender que somos merecedores de tudo ao mesmo tempo. Não, preste atenção no que o Espírito está dizendo, mas a graça que Deus manifestou provou que a gente não merece nada. É o maior indício do que eu estou falando. Disciplinas espirituais. A graça de Deus nos provou, irmão, que nós somos imerecedores. Mas as disciplinas nos fortalecem. Porque as disciplinas nos fortalecem, porque nos levam a entender que hoje não vivo eu. Não são as minhas faculdades, não são as minhas vontades. Deus me coloca no plumo, Deus me coloca na balança. Deus vê, sonda a minha vida como está. E Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós acordarmos, irmão, para um tempo e viver as bênçãos de Deus. Se você quer se alimentar o teu espírito, meu Deus, olha para isso. Paulo disse, quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no espírito, o que você tem semeado? Quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no espírito, olha que diferença. Como semear no Espírito, pastor Francisco? Como eu faço para semear no Espírito? Escute, investindo no seu tempo com Deus. O que você tem investido no seu tempo? O que você tem colocado no seu tempo? O que você tem investido na sua vida espiritual? O que você tem investido? É tempo, irmão, de nós pararmos para pensar. É tempo de você colocar algumas coisas em pauta na sua vida e você ver como é que está. Você sabia que a experiência com Deus é que nos coloca em choques? Experiências com Deus nos colocam em choque. Você não tem vivido experiências profundas com Deus. Porque quando nós vivemos experiências profundas com Deus, nós somos eletrocutados pela graça. E não somos eletrocutados pelas adversidades. Está na hora de você querer viver experiências com Deus. Porque experiências com Deus nos leva a sermos eletrocutados. Experiência com Deus nos coloca em choque. Há um tempo atrás, há muitos anos, quero contar esse testemunho para ti. Há muito tempo atrás eu vivi uma experiência com Deus sobrenatural. E depois daquela experiência que eu tive com Deus, eu vivi centenas e centenas e centenas, e até hoje, enquanto Deus promove o fôlego da vida, eu vou vivendo essa experiência com Deus. Mas eu tinha que vencer algo, eu tinha que conquistar algo, eu tinha que deixar de alimentar algo para alimentar o Espírito Santo. Porque eu entendi que Deus tinha um propósito comigo, e quando nós entendemos que Deus tem um propósito conosco, faz toda a diferença. O que não faz a diferença é quando nós ficamos no raso, no vazio, sem buscar. E eu comecei a orar a Deus, buscar a verdadeira oração, uma oração com sabedoria, com entendimento, uma oração com foco, uma oração determinada. E eu comecei a pregar um jejum. E eu fiz um voto com o Senhor, um jejum. E durante um ano, 5 meses e 16 dias eu tive nesse jejum. 1 ano, 5 meses e 16 dias eu estive nesse jejum. Todo dia de manhã, amanhecia o dia, 6 horas da manhã, era 30 hinos da harpa cristã. Meio-dia, 30 hinos da harpa cristã. 6 horas da tarde, mais 30 hinos da harpa cristã. Num jejum absoluto, só na água. Quando dava 6 horas e 10, eu estava entregando o jejum, aí eu me alimentava. E me alimentava de uma maneira bem controlada.
não saia comendo tudo, era controlado. Jejum com entendimento, jejum com sabedoria, um sacrifício que agrada a Deus. Durante 1 ano, 5 meses e 16 dias, eu passei por esse, e eu vivi choques. Eu fui eletrocutado. Oh glória! Eu vivi experiências extraordinárias. Minha carne, meu corpo estava fraco, mas em espírito eu estava forte, tão forte. Quando menos esperava, já estava vivendo aquele jejum sobrenatural, já não via mais nada, só falava em espírito, só andava em espírito, só vivia em espírito. E eu lembro que quantas vezes eu fui tentado, mas o Senhor me fortalecia. Eu consegui. Quando eu menos esperava, alguém tocou na minha porta e falou: Francisco, o senhor é o seu Francisco? Eu falei: sim, sou eu, está aqui algo para você. E eu olhei, meus olhos desceram de lágrimas, meu coração já estava quebrantado. Eu comecei: Deus, você é fiel, Senhor, porque mesmo num jejum absoluto, num tempo desse, o Senhor me confortou, o Senhor me consolou, o Senhor me preparou, o Senhor me eletricutou, Senhor. O Senhor me deu tantos choques, tanto choque. O Senhor me abraçou. Tem pessoas que têm temperamentos cóleros. Tem pessoas que têm temperamentos cóleros. Traduzido para quem não entende, que é uma pessoa com temperamento cólero. Existe a pessoa que tem o temperamento melancólico. Melancólico é uma coisa e o temperamento cólero é outra. É muito difícil identificar algumas coisas entre uma pessoa que tem um temperamento cólero e o melancólico. A pessoa que tem um temperamento cólero, ela pode ser traduzida como uma pessoa barraqueira, agressiva, truculenta, ignorante, difícil de lidar, pavio curto, fácil de se irritar. Pessoas que precisam tirar tempo com Deus para serem tratados. E Deus tem colocado disponibilidade para pessoas buscarem a Ele para serem tratados. Deus tem colocado. Porque quando você tira tempo para viver experiências com Deus, você vai ser controlado. Quando você tira tempo para ter experiência com Deus, você vai ser controlado. Você vai ser santificado. Você vai ser subjugado. E você vai ser dominado. Anota aí. Você vai ser controlado. Você vai ser santificado. Você vai ser subjugado e dominado. A Bíblia diz: quem subirá ao trono sublime do Senhor, limpos de mão e puro de coração, que não se entregaram às vaidades deste mundo. A carne em você vai perdendo as forças. Domínio próprio não é só matar a sua carne, mas fortalecer na nova natureza do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas buscando domínio próprio para matar a carne, mas não buscam em fortalecer na natureza nova que Cristo nos deu. E somente pela palavra de Deus. Uma nova criatura só surge pela palavra de Deus. Agora, escute isso. Tem algo muito importante que não supre a nossa responsabilidade. Você sabe que tem que buscar, tem que se entregar, tem que se converter de verdade, mas tem algo estabelecido muito importante que não supre a sua responsabilidade, mas a verdade precisa ser associada à nossa responsabilidade. O que eu quero chamar de ajuda que vem do alto.
Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem algo que você tem que buscar que vem do alto para a tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, ele está dizendo da inclinação da carne. O que está faltando é leitura. Se no capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Nos capítulos 5, no capítulo 6, no capítulo 7, 8, ele fala sobre a inclinação para a carne. A carne e o Espírito não dão junto. É isso que Paulo está dizendo. Tem peso, tem fardos, tem cargas que Deus nunca vai deixar você pegando sozinho. O que você está passando, fardo, peso, cargas, medida, Deus nunca vai deixar você carregar sozinho. Mas também significa que o Espírito Santo nunca vai pegar sozinho no seu lugar. Escute isso, minha irmã. Escute isso, meu irmão. Tem gente querendo que Deus faça. Tem gente achando que Deus vai fazer sozinho. Deus está chamando você nesse devocional para ter parcialidade com Ele. Você precisa entender que você pode vencer o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Mas nós precisamos dessa palavra. Precisamos nos encher dessa palavra. Precisamos praticá-la, respeitar a palavra. Tem muita gente não respeitando essa palavra. Vive como quer, da maneira como quer, do jeito que quer, estabelece princípios na sua vida, contrariando os princípios e os valores estabelecidos por Deus mediante a sua palavra. Se você não respeita todos os aspectos estabelecidos por Deus, é interessante que na cabeça dos crentes modernos hoje em dia, eles acham que a graça mere simplesmente o pecado já cometido. E não, a graça não mere simplesmente o pecado já cometido. Existe uma graça que te impede, louvado seja Deus, de pecar, e você tem que buscá-la a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Porque se você já está contrário a essa palavra, você já está em pecado. Que evangelho que você está vivendo? Olha que diz lá em João. Olha o que diz lá em João capítulo 8, versículo 1. Que evangelho que você está vivendo? Que tipo de crente você está sendo? Olha que ensinamento aqui, ó. João capítulo 8, versículo 31. Ó. João capítulo 8, versículo 31. Quer ver? Eu não estou enganado. João capítulo 8. Versículo 31. João capítulo 8. Ó. Capítulo 8 e o versículo de número 31. Quer ver? Não estou enganado. Ó, versículo 31. Vem aqui. Ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. Quem é os judeus aqui? Quem é os judeus aqui? É o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja do Senhor. Ó, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. Olha que Jesus vai dar. Ó. Jesus está falando para os evangélicos, o povo de Deus. Ó. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não existe discípulos sem discipulado. O que é discipulado?
é estar de acordo com a palavra de Deus. O que nos faz ser discípulo de Jesus é você estar aqui, ó. Olha para cá. Você que quer viver uma vida do jeito que você quer, nesse mundo, nas vaidades do mundo. Você diz que é crente evangélico, mas olha que Jesus está passando isso na sua cara. Aqui tem palavra para você comer. Ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vos permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sois... O que Jesus está falando? Não basta apenas você crer, não basta apenas você dizer que é evangélico. Se não permanecer na minha palavra, não pode ser meus discípulos. Agora, olha aqui no versículo 32, ó. Se conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Você não é liberto. Você não é liberto por causa do quê? O que está faltando na tua vida? Isso aqui, se conhecer a palavra, liberta. Tem poder a palavra. No versículo 36, Jesus diz assim, ó: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente seremos livres. Não existe meio termo em relacionamento com Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Esse é o devocional da palavra de Deus de hoje. Como alimentar o Espírito Santo em você. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus. Compartilha, comenta. Se você sentir de Deus em ajudar o nosso projeto, o nosso canal com uma oferta missionária, quando você se inscrever no canal no YouTube, tem um sininho, e em cima do sininho tem uma flecha. Clica ali que abre um texto, tem tudo o que você precisa. Amém? É fácil achar o Pastor Francisco em toda a rede social, porque eu estou ali pregando a Palavra de Deus. Culto congregacional, tudo que você precisa para a tua vida está lá no canal no YouTube. Deus abençoe nossos irmãos, internautas, seguidores dos nossos canais do Facebook, do Instagram, do YouTube. Deus abençoe você, Deus abençoe, compartilhe esse devocional maravilhoso. Fica na paz do Senhor Jesus.